E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Douglas e dando continuidade às técnicas para a determinação da variação de entalpia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a entalpia de formação. Bom, então ela será caracterizada como calor liberado ou absorvido na reação de formação de um molde ou um composto a partir de uma substância simples nas suas formas mais estáveis, sendo que nas condições padrão de pressão e temperatura, a variação de entalpia de formação será padrão. Bom, então já que a gente está falando sobre entalpia padrão, vamos caracterizar esse termo da seguinte forma. Toda substância simples, no estado padrão e na sua forma alotrópica mais estável, tem entalpia igual a zero. Lembrando que o estado padrão de uma substância corresponde à sua forma mais estável, a 1 atm a 25 graus Celsius. A entalpia padrão de uma substância é indicada por H com aquele zerozinho na parte superior. E aqui nós temos alguns exemplos de entalpia padrão para essas substâncias simples. Então, por exemplo, o hidrogênio, se eu encontrá-lo na forma de H2, a entalpia dele será equivalente a zero. Se eu encontro o oxigênio na forma de O2, a entalpia dele será equivalente a zero. O carbono, existem várias formas alotrópicas. E aí por isso que ele fala que quando nós encontrarmos ela na forma mais estável, esse valor será equivalente a zero, que nesse caso é o carbono grafite. O enxofre, nós também encontramos ele de duas estruturas diferentes, de duas formas alotrópicas diferentes. Nesse caso, o enxofre rômbico será aquele que terá entalpia equivalente a zero, e assim sucessivamente. Bom, então para a gente dar um corpo aí para o que eu estou falando, eu selecionei duas questões para a gente estar discutindo a respeito. Bom, então a primeira questão é essa aqui. O alumínio é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado aluminotermia, conforme mostra a equação química. Então ali eu tenho 8 alumínios sólidos mais 3 óxidos de manganês, que formam 4 óxidos de alumínio mais 9 manganês. E aí ele pede para a gente determinar a variação de entalpia para a obtenção do manganês sólido na temperatura de 298 kelvins. E aí abaixo ele traz para nós um quadrinho que temos como informação a entalpia de formação e a substância. Bom, então para a gente trabalhar com essa questão, vamos pegar a equação química que ele pede para que a gente determine a variação de entalpia, que é essa aqui. Bom, então para a gente trabalhar com a variação de entalpia para essa questão, eu vou utilizar a seguinte fórmula. A variação de entalpia é igual à somatória de energia dos produtos menos a somatória de energia dos reagentes. Então, nesse caso, eu pego essa equaçãozinha e divido ela no meio. Em um dos lados eu encontro o reagente, no outro lado eu encontro os produtos. Bom, o primeiro termo que eu tenho ali no reagente é o alumínio e ele está na forma sólida, que é a forma que nós encontramos ele na natureza, que seria a sua forma mais estável, e além disso ele é uma substância simples. Então, se ele é uma substância simples, a entalpia dele será equivalente a zero. O próximo termo que nós temos ali é o óxido de manganês. E se a gente for consultar a tabela, nós vamos observar que o seu valor será equivalente a menos 1.667,8 kJ. Então colocamos ali. Só que damos a ênfase no seguinte, que ele fala que essa é a entalpia de formação para 1 mol de óxido de manganês. E quando eu vejo ali a equação, eu vejo que existem 3 mols de Mn3O4. Então, portanto, eu preciso multiplicar esse termo, essa quantidade de energia, por 3. Beleza, então nós terminamos aqui as entalpias ou as substâncias que estão presentes aqui no nosso reagente. Agora vamos olhar para o nosso produto. Então, o primeiro termo que eu tenho ali no produto é o óxido de alumínio. E o óxido de alumínio, consultando aquela tabela, nós observamos que o valor é equivalente a menos 1.385,3 kJ por mol. Então, novamente, ele caracteriza esse valor de formação para 1 mol. E quando eu observo a minha equação, eu vejo que ali há a existência de 4 mols de óxido de alumínio. Portanto, eu preciso multiplicar esse termo por 4. O próximo termo que eu tenho como produto é o manganês e ele está como forma de substância simples. Então, como nós vimos, esse valor será equivalente a zero. Então, depois que nós determinamos
todas as entalpias de formações e multiplicamos de acordo com a sua quantidade de matéria, vamos dar continuidade para determinar a somatória de cada um dos termos. Então aqui, no reagente e no produto, fazendo as devidas multiplicações, chegamos a esses respectivos valores. Agora nós vamos estar substituindo na fórmula. Então, o ΔH ele vai ser a entalpia do produto, que é equivalente a menos 5.541,2, e a entalpia do reagente, que é equivalente a menos 5.000,3. Então, fazendo aí a diferença entre esses dois valores, chegamos aqui no valor de 540,9 kJ por mol. E só tomem cuidado, porque aqui eu tenho um sinal negativo, subtraindo um sinal negativo que já provém do termo aqui da entalpia do reagente. Então, aquele esquema, menos com menos, se torna mais, e aí fazendo a diferença entre esses dois valores, chegamos aqui a 540,9 kJ por mol. Então, essa será a entalpia dessa substância. A próxima questão, ela traz a seguinte situação. O gás metano, CH4, principal componente do gás natural, tem sido a escolha de muitas indústrias e proprietários de veículos, pois, quando comparado com outros combustíveis derivados do petróleo, produz grande quantidade de calor por quilograma queimado, resultando em menor impacto ambiental. Dadas as entalpias de formação, então ele passa aí para a gente do metano, do gás carbônico e da água, ele pede para a gente determinar a variação de entalpia em kJ para a reação abaixo a 25 graus Celsius em 1 atm. Então a reação é o metano reagindo com o oxigênio, produzindo gás carbônico e liberando água. Bom, então no mesmo esquema que nós vimos anteriormente, nós vamos pegar aqui a equação que ele pede para que a gente determine a variação de entalpia. Bom, então vamos utilizar a variação de entalpia, é igual a somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes. Pego a minha equação, divido ela ali no meio. Então, em um dos lados eu tenho o reagente, no outro lado eu tenho os produtos. Então, fazendo a leitura dos reagentes, o primeiro termo que eu tenho é o metano. E consultando aquelas informações iniciais, eu vejo que esse valor é equivalente a menos 74,81 kJ. Então, vou lá e coloco debaixo aí do termo CH4. O próximo termo que eu tenho como reagente é o oxigênio, e ele é uma substância simples. Então, toda vez que eu tenho uma substância simples, esse valor vai ser equivalente a zero. Beleza, determinamos aqui a entalpia dos reagentes. Agora vamos lá para o lado dos produtos. Então, a primeira substância que eu tenho ali é o gás carbônico. E consultando a tabela, eu vejo que esse valor é equivalente a menos 393,51 kJ. Então, vou lá e coloco esse termo do lado ali dos produtos. O próximo termo que eu tenho ali na sequência é a água. E aí, consultando na tabela, nós vemos que esse valor é equivalente a menos 285,83 kJ. Só que aí o que acontece? Isso é para a produção de 1 mol de água. E quando eu vejo a equação de produção, ou melhor dizendo, eu vejo o meu produto, ali eu observo que tem a presença de 2 mol de água. Portanto, eu preciso multiplicar esse termo por 2. Então, depois que eu fiz todo esse tratamento, eu vou resolver essa continha do lado dos produtos. Então, no lado dos reagentes não vai sofrer nenhuma alteração, só que no lado dos produtos, resolvendo os procedimentos matemáticos, eu chego na seguinte relação. Somatória da entalpia dos reagentes equivalente a menos 74,81, somatória da entalpia dos produtos equivalente a menos 965,17. Então, vou fazer a substituição desses termos ali na minha equação. Resolvendo a parte matemática, chego que o valor de entalpia para essa reação é equivalente a 890,36 kJ por mol. Então, essa será a resposta dessa questão. Bom, então, gente, eu trouxe esses dois exercícios aí para a gente estar discutindo a respeito da aplicação dessa técnica. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem como que é esse procedimento. Então, um abraço a todos e até a próxima.